Hello! Dentro de todas essas reflexões, essas autoanálises que eu faço, né? Como eu sempre digo, tudo que eu estou falando para o outro, estou falando exatamente para mim. Eu tenho aprendido muito e uma das coisas muito interessantes e produtivas que eu tenho aprendido que o primeiro passo para que a gente se conheça, para que a gente saiba quem realmente a gente é a gente entrar dentro do nosso próprio universo. E muitas vezes a gente tem que entender que as nossas crenças limitantes, que as nossas atitudes que parecem tão inocentes de vez em quando, né, falar alguma coisinha ali, outra coisinha aqui, são coisas que são graves a ponto de embargar as nossas prosperidades, assim. E eu entendo com tudo isso que a vida ela tá aqui, que o universo ele conspira ao nosso favor instantaneamente, assim, a cada segundo. Só que muitas vezes a nossa prosperidade, a nossa bênção, as coisas boas não chegaram ainda porque nós não estamos preparados para receber. E muitas vezes não estamos fazendo por merecer, né? Muitas vezes é o que eu falei, a gente tem umas crenças, uns costumes que não são bons, e isso faz com que a prosperidade não chegue até nós. E a lei da atração ela está aí, é real, né? Cientificamente provada, mas a gente precisa entender que antes de qualquer coisa entrar na nossa vida, a gente precisa se limpar, abrir espaço. É como mudar para uma casa nova e não abrir o espaço. Então a gente precisa abrir espaço, a gente precisa tirar tudo que a gente não usa, que são os costumes limitantes, as crenças e, enfim, as coisas que não contribuem para a nossa evolução e às vezes de alguma maneira, sem a gente perceber, a gente às vezes conspira até algumas coisas contra outras pessoas, às vezes nos comentários que parecem tão banais, em atitudes, às vezes é uma pessoa que você poderia ter ajudado, que a gente poderia ter ajudado de alguma forma e não ajudou, às vezes é o excesso de ajuda, às vezes é o excesso de palavras, às vezes é falta. Então, enquanto a gente não entender que o nosso equilíbrio mental, espiritual, que a nossa evolução é que vai contribuir para que as bênçãos e as prosperidades, as coisas boas chegam na nossa vida, depende exclusivamente de nós, a vida não vai evoluir. E eu estou nesse processo de entender a minha evolução, melhorar cada dia mais como ser humano, evoluir com o meu semelhante sempre, para que as minhas prosperidades cheguem. Muitas vezes a gente caminha uma vida inteira para no final da vida a gente alcançar os nossos objetivos. Mas o mais importante de tudo é acreditar que a gente é capaz, que a gente é merecedor e todos os dias entender quem somos nós para adaptar as coisas boas e abolir as coisas que não nos fazem crescer. Então é sobre isso.